Você adora um docinho no fim do dia, aquele bolo fofinho, um pudim cremoso, ou quem sabe um gelado refrescante que parece abraçar a alma depois de um longo dia. E se eu te dissesse que alguns desses prazeres açucarados que você tanto aprecia podem estar, na verdade, minando sua energia, roubando sua clareza mental e até mesmo contribuindo para dores e desconfortos que você associa simplesmente à idade. Especialmente depois dos 60, parece duro. Eu sei. Ninguém gosta de ouvir que aquilo que nos dá conforto pode ser o vilão. Mas a verdade é que muitos dos doces que nos habituamos a comer estão repletos de ingredientes que, em vez de nos nutrir, inflamam nosso corpo, desregulam nossos níveis de açúcar e nos deixam mais cansados e menos dispostos para aproveitar a vida que merecemos. É uma realidade dolorosa. Essa sensação de que o que nos conforta nos trai. Mas não se preocupe. Há um segredo para desfrutar da doçura da vida sem sacrificar a sua saúde. Neste vídeo, vamos desvendar os 4 tipos de sobremesas que você deveria evitar se quer viver com mais vitalidade e menos preocupações. E o melhor de tudo, vamos descobrir 4 alternativas deliciosas e nutritivas que você pode saborear sem culpa, que vão, na verdade, fortalecer seu corpo e sua mente. Prepare-se para uma surpresa que vai mudar a sua forma de olhar para os doces. Fique até o fim para descobrir algo que realmente vai te surpreender e te dar uma nova perspectiva sobre o prazer de comer. Vamos mergulhar de cabeça e começar com a primeira categoria de sobremesas que, para quem já passou dos 60, é bom manter à distância os bolos, biscoitos e produtos de pastelaria industrializados. Sabe aqueles bolos de pacote que encontramos no supermercado? Cheios de recheio, coberturas coloridas e com uma validade quase infinita. Ou aqueles biscoitos recheados, tão convidativos nas prateleiras por trás da conveniência e do sabor adocicado. Esconde-se uma armadilha para a sua saúde. Esses produtos são verdadeiras bombas de açúcar refinado, gorduras trans e hidrogenadas, farinha branca processada e uma infinidade de aditivos, corantes e conservantes artificiais. O problema não é apenas o açúcar em si, mas a combinação de todos esses elementos. O açúcar em excesso provoca picos rápidos de glicose no sangue, seguidos por quedas bruscas que nos deixam exaustos, com aquela sensação de ressaca de açúcar, e ainda mais desejosos por algo doce. Para quem já tem uma certa idade, essa montanha-russa de açúcar pode desequilibrar ainda mais o metabolismo, aumentar o risco de diabetes tipo 2 e até mesmo afetar a saúde cardiovascular, as gorduras trans e hidrogenadas, que são tão comuns nesses produtos para prolongar sua vida útil e dar-lhes uma textura agradável. São inimigas silenciosas do seu coração. Elas aumentam o colesterol mau, o LDL, e diminuem o colesterol bom, o HDL, contribuindo para a inflamação e o entupimento das artérias. Pense naquele bolo que parecia tão leve. Mas depois de comê-lo, você se sente pesado, inchado, e talvez até com uma leve dor de cabeça. Não é coincidência. Seu corpo está lutando para processar essa carga de ingredientes artificiais e sem valor nutricional. E a farinha branca, ela se comporta quase como açúcar no seu corpo, sendo rapidamente digerida e elevando os níveis de glicose. Sem fibras, ela não oferece saciedade, e você acaba comendo mais do que precisa, sem nunca se sentir realmente satisfeito. Isso leva a um ciclo vicioso de desejos por doces, ganho de peso e, eventualmente, problemas de saúde mais sérios. É como alimentar um carro de luxo com um combustível de má qualidade. Ele pode até andar por um tempo, mas logo os problemas vão começar a aparecer. Em vez de sentir prazer e energia, você sente cansaço,
inchaço e uma sensação de que algo não está certo. Muitos dos desconfortos que associamos ao envelhecimento, como dores nas articulações, falta de energia e até mesmo dificuldade de concentração, podem ser exacerbados por essa inflamação crônica causada por esses alimentos. Imagine a diferença entre o seu corpo funcionando como um motor bem lubrificado, com ingredientes que o ajudam a correr suavemente, versus um motor engasgado com sujeira e aditivos. A escolha é sua. Avançando para a segunda categoria. Precisamos falar dos refrigerantes e sumos de fruta açucarados de pacote. Muitos de nós crescemos com a ideia de que um copo de sumo de laranja de caixa é saudável ou que um refrigerante é apenas uma bebida para refrescar. Mas a realidade é que estas bebidas são verdadeiros desastres para a sua saúde, especialmente para quem já passou dos 60. Elas são essencialmente água com açúcar, corantes e aromatizantes artificiais, sem qualquer fibra ou nutriente que seu corpo realmente precise. Um único copo de refrigerante pode conter mais de 10 colheres de chá de açúcar. Imagine isso. Todo esse açúcar líquido é absorvido rapidamente pelo seu corpo, provocando um pico de glicose ainda mais violento do que comer um doce sólido, porque não há fibras para retardar a absorção. Esse impacto repentino no açúcar no sangue exige que o pâncreas trabalhe dobrado, liberando grandes quantidades de insulina. Com o tempo, essa sobrecarga pode levar à resistência à insulina, um passo crucial para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. E não é só o diabetes. O consumo regular dessas bebidas açucaradas está fortemente ligado ao ganho de peso, pois o açúcar líquido não nos sacia da mesma forma que os alimentos sólidos, e as calorias adicionadas passam despercebidas. Além disso, o ácido fosfórico presente em muitos refrigerantes pode contribuir para a perda de densidade óssea, um problema já preocupante para muitos idosos. Pense no que isso significa para seus ossos, que já estão mais frágeis com a idade, e não se engane com os sumos de fruta de caixa. A maioria deles perdeu quase todos os seus nutrientes e fibras no processo de fabrico. E o que resta é apenas a água, o açúcar e os concentrados. É como beber açúcar colorido, sem os benefícios da fruta inteira, em vez de hidratar e nutrir. Essas bebidas desidratam, contribuem para a inflamação e fornecem calorias vazias que não alimentam seu corpo nem sua mente. Você pode até sentir um pico de energia momentâneo, mas logo vem a queda, deixando-o mais lento e menos alerta. É essencial que, a esta altura da vida, optemos por bebidas que nos beneficiem e não que nos prejudiquem sorrateiramente. A terceira categoria a evitar são as sobremesas fritas e excessivamente açucaradas, como sonhos, malassadas ou certos pastéis de nata mais industriais. Os sonhos de padaria, tão fofos e convidativos, ou aquelas malassadas, tão tradicionais em festas populares. Quem não gosta de um pastel de nata crocante? O problema surge quando esses doces são fritos em óleos vegetais de má qualidade, que são aquecidos a altas temperaturas e podem criar gorduras trans. Sim, as mesmas gorduras trans que mencionamos anteriormente e que são tão prejudiciais para o coração. Além disso, a massa frita absorve uma quantidade enorme de óleo, transformando um doce simples numa bomba calórica e de gorduras inflamatórias. E não para por aí. Muitos desses doces fritos são abundantemente cobertos ou recheados com açúcar refinado, xaropes ou cremes com ingredientes duvidosos. O resultado é uma combinação triplamente problemática: açúcar em excesso, gorduras inflamatórias e um método de cocção que prejudica ainda mais a qualidade nutricional. O impacto no seu sistema digestivo é imediato.
você sente aquela sensação de peso no estômago, o que pode levar a desconforto, azia e má digestão. Para o fígado, é um trabalho dobrado para metabolizar toda essa gordura e açúcar, e a longo prazo. Essa sobrecarga contribui para a má inflamação sistêmica, que pode agravar problemas como artrite, dores musculares e até mesmo problemas cognitivos. Pense na letargia que se instala depois de comer um desses doces. É o seu corpo a lutar para lidar com essa avalanche de ingredientes que não o nutrem, embora sejam doces com raízes na nossa cultura e que nos trazem memórias afetivas. A versão industrializada e frita em excesso perde muito do seu valor e, infelizmente, ganha muito em potenciais malefícios. É um caso onde a moderação e, principalmente, a qualidade dos ingredientes e do preparo fazem toda a diferença. Uma coisa é um sonho caseiro, frito em óleo fresco e com moderação. Outra bem diferente é um produto de confeitaria industrial, frito e saturado de açúcar e gorduras de má qualidade. Finalmente, a quarta e última categoria de sobremesas a serem evitadas, especialmente após os 60, são os gelados industriais, principalmente aqueles com muitas camadas, caldas e recheios. Um gelado num dia quente parece a solução perfeita. Mas os gelados que encontramos na maioria dos supermercados, e especialmente aqueles com nomes chamativos e embalagens coloridas, são frequentemente carregados com açúcar, xaropes de milho ricos em frutose, gorduras hidrogenadas, estabilizadores, emulsificantes e uma infinidade de aromatizantes e corantes artificiais. O açúcar é, como já vimos, um inimigo da estabilidade da sua glicemia e da sua energia. O xarope de milho, em particular, é uma forma de açúcar ultraprocessada, que pode ser ainda mais prejudicial para o fígado e para o metabolismo. As gorduras hidrogenadas são gorduras trans, que aumentam o risco de doenças cardíacas. Os aditivos, embora em pequenas quantidades, podem acumular-se no corpo e causar reações inflamatórias ou desconforto digestivo, especialmente num organismo mais sensível, como o de alguém mais velho. Pense no que acontece depois de comer um desses gelados. Muitos sentem um choque de açúcar, seguido por uma queda de energia. Aquela sensação de letargia. O inchaço e a má digestão também são comuns, pois seu corpo luta para processar essa complexa mistura de ingredientes artificiais e pesados. Além disso, o consumo regular desses gelados pode contribuir para o ganho de peso, pois são densos em calorias vazias e não oferecem saciedade. São projetados para nos fazer querer mais, criando um ciclo de consumo que é difícil de quebrar. A promessa de refrescância e prazer rápido muitas vezes se transforma em um custo para a sua vitalidade a longo prazo. Seu corpo merece ser alimentado com algo que o nutra e o reponha. Não que o sobrecarregue com substâncias que ele mal reconhece. Agora que já identificamos os vilões dos doces, vamos virar a página e focar no que realmente pode nos fazer bem. Agora que já sabemos o que evitar, vamos focar no positivo. A vida depois dos 60 deve ser repleta de prazeres. E isso inclui sobremesas deliciosas que, além de satisfazerem o seu paladar, também nutrem o seu corpo e a sua mente. Esqueça a culpa e as restrições punitivas. O segredo está em fazer escolhas inteligentes. Vamos começar com a primeira das 4 alternativas doces e saudáveis que você pode e deve desfrutar: as frutas frescas e os cozinhados de fruta, sem adição excessiva de açúcar. A natureza já nos oferece a doçura perfeita nas frutas. Uma maçã crocante, uma pera sumarenta, umas uvas docinhas, umas fatias de melão refrescante, morangos ou framboesas cheios de cor e sabor. São sobremesas por si só. As frutas são ricas em vitaminas, minerais,
antioxidantes e, o mais importante, fibras. A fibra é crucial para a saúde digestiva, prevenindo a prisão de ventre, um problema comum em idosos, e ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis. Ao retardar a absorção da frutose natural da fruta, os antioxidantes presentes nas frutas combatem os radicais livres, protegendo suas células do envelhecimento e da doença. Pense num dia em que você comeu uma sobremesa pesada e noutro em que comeu uma tigela de frutas frescas. A sensação de leveza e bem-estar é incomparável. E para aqueles dias em que você quer algo um pouco mais elaborado, um cozinhado de fruta é uma opção maravilhosa. Pense numa maçã ou pera assada no forno com um toque de canela. A canela, aliás, é excelente para ajudar a controlar o açúcar no sangue. Ou uma compota caseira de ameixas, pêssegos ou bagas, feita com pouquíssimo açúcar ou adoçantes naturais como estévia ou xilitol, ou até mesmo só com a doçura da própria fruta. Esses cozinhados são reconfortantes, fáceis de digerir e mantêm grande parte dos nutrientes da fruta. Você pode até adicionar umas lascas de amêndoa ou nozes para um crocante saudável e mais gorduras boas. É uma forma de celebrar os sabores da estação e de aproveitar o melhor que a natureza tem para nos oferecer, sem sobrecarregar o seu organismo. Avançando para a segunda opção deliciosa e amiga da saúde, o iogurte natural sem açúcar, combinado com frutas frescas e um toque de frutos secos ou sementes. Esta é uma sobremesa completa, nutritiva e versátil. O iogurte natural, especialmente o grego, é uma excelente fonte de proteína, fundamental para manter a massa muscular, algo que se torna cada vez mais importante à medida que envelhecemos. A proteína também ajuda a manter a saciedade, evitando que você sinta fome logo depois de comer e caia na tentação de outros doces menos saudáveis. Além disso, o iogurte é rico em probióticos, aquelas bactérias boas que promovem uma flora intestinal saudável. E sabe o que uma flora intestinal saudável significa? Uma digestão melhor, menos inchaço e gases, e até um impacto positivo no seu sistema imunológico e no seu humor. Sim, um intestino saudável está ligado a um cérebro feliz. Imagine um creme delicioso de iogurte, com a acidez suave do iogurte natural equilibrada pela doçura natural de morangos picados, mirtilos ou umas rodelas de banana, para adicionar textura e ainda mais nutrientes. Polvilhe com umas sementes de chia, sementes de linhaça, umas nozes picadas ou umas amêndoas laminadas. Estes frutos secos e sementes são fontes de gorduras saudáveis, fibras e vitaminas, a combinação de proteína. Gorduras saudáveis e fibras ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, evitando aqueles picos e quedas que nos deixam sem energia. É uma sobremesa que vai te dar vitalidade, te manter saciado e ainda cuidar do seu intestino. É um pequeno ato de amor por si mesmo que vai trazer grandes benefícios para a sua saúde geral. A terceira alternativa que pode surpreendê-lo pela sua inclusão numa lista de sobremesas saudáveis é o chocolate preto de boa qualidade, com um alto teor de cacau. Sim, você ouviu bem. Mas atenção, não estamos a falar de qualquer chocolate. Esqueça os chocolates de leite cheios de açúcar e gorduras vegetais. O que queremos é o chocolate preto, com pelo menos 70% de cacau, e preferencialmente 80% ou mais. Quanto maior o teor de cacau, menos açúcar e mais benefícios para a saúde ele terá. O cacau é um superalimento, rico em antioxidantes chamados flavonoides. Estes antioxidantes são poderosos aliados na proteção das suas células contra os danos e têm um papel importante na saúde cardiovascular. Estudos sugerem que o consumo moderado de chocolate preto
pode ajudar a baixar a pressão arterial, melhorar o fluxo sanguíneo para o cérebro e até mesmo melhorar o humor, graças à liberação de endorfinas e outros compostos que promovem o bem-estar. Pense num ou 2 quadradinhos de chocolate preto depois do almoço ou do jantar. O sabor é intenso, profundo e satisfatório. Ele não te deixa com aquela vontade incontrolável de comer mais, como acontece com os chocolates mais doces. Em vez disso, a intensidade do sabor sacia o seu desejo por algo doce de uma forma mais controlada. É um luxo que você pode permitir-se desfrutar sem culpa, sabendo que está a fornecer ao seu corpo um verdadeiro impulso nutricional. Para quem gosta de variar, pode derreter um pouco de chocolate preto e regar umas frutas frescas, como morangos ou fatias de banana. É uma combinação divina de sabores e texturas que eleva o prazer de comer uma sobremesa saudável. E para a quarta e última sobremesa que você deve desfrutar, temos os doces caseiros feitos com ingredientes nutritivos e com controlo de açúcar. Nada se compara ao sabor e à qualidade de um doce feito em casa, onde você controla cada ingrediente. Pense em bolos de aveia com fruta, panquecas integrais com mel e canela, ou até mesmo umas barras energéticas caseiras. A chave aqui é substituir os ingredientes refinados por opções mais saudáveis e reduzir a quantidade de açúcar. Por exemplo, em vez de farinha branca, use farinha de aveia, farinha de trigo integral ou farinha de amêndoa. Elas são ricas em fibras que, como já sabemos, são ótimas para a digestão e para manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Em vez de açúcar refinado, use pequenas quantidades de açúcar mascavado, mel, xarope de ácer, ou adoce com puré de banana madura, puré de maçã ou tâmaras. Estes adoçantes naturais, quando usados com moderação, trazem consigo alguns nutrientes e fibras que o açúcar branco não oferece. Imagine um bolo de banana feito com aveia e adoçado principalmente pela própria fruta, ou umas bolachas caseiras de aveia e passas, com um toque de canela. São opções que dão prazer, trazem aquela memória afetiva da culinária de casa e, ao mesmo tempo, cuidam da sua saúde. Você sabe exatamente o que está a comer, sem aditivos misteriosos ou gorduras trans escondidas, ao fazer seus próprios doces. Você tem o poder de adaptar as receitas às suas necessidades e preferências, garantindo que cada dentada seja uma fonte de nutrição e satisfação. Experimente receitas novas, seja criativo na cozinha. Preparar os seus próprios doces pode ser um passatempo relaxante e gratificante, e o resultado final é uma sobremesa que não só é deliciosa, mas que também contribui para o seu bem-estar geral. Lembre-se, o prazer de comer doces não precisa ser abandonado, apenas reajustado para uma versão mais inteligente e saudável. Chegamos ao fim da nossa conversa sobre doces, mas a verdade é que estamos apenas a começar uma jornada deliciosa para uma vida mais saudável e feliz. Revisitar a nossa relação com os doces não é sobre privação, mas sim sobre escolhas. Vimos que os bolos e biscoitos industrializados, os refrigerantes e sumos de pacote, as sobremesas fritas em excesso e os gelados industriais são verdadeiros obstáculos para a sua vitalidade, cheios de açúcar, gorduras inflamatórias e aditivos que o seu corpo não precisa. Mas a boa notícia é que você tem alternativas maravilhosas, deliciosas e nutritivas. Lembra-se, falamos das frutas frescas e dos cozinhados de fruta, do iogurte natural com frutas e sementes, do chocolate preto de boa qualidade e dos doces caseiros feitos com ingredientes integrais e menos açúcar. Cada uma dessas escolhas é um investimento na sua saúde, na sua energia e na sua capacidade de desfrutar cada momento da vida.
É importante lembrar que pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Você não precisa revolucionar a sua dieta da noite para o dia. Comece substituindo um dos vilões por uma das opções saudáveis esta semana. Depois, adicione outra na próxima. A consistência é mais importante do que a perfeição. Aos 60, aos 70 ou mesmo depois. Você tem o poder de moldar a sua saúde e o seu bem-estar através do que coloca no seu prato. Pense no que este vídeo significa para você. Não é apenas sobre doces, é sobre recuperar o controle da sua energia, da sua digestão, do seu humor e da sua capacidade de desfrutar plenamente da sua aposentadoria ou da sua vida ativa. É sobre sentir-se leve, vibrante e livre das dores e desconfortos que muitas vezes são atribuídos à idade, mas que, na verdade, são reflexo das nossas escolhas alimentares. Você merece sentir-se no seu melhor. Todos os dias. Eu adoraria saber a sua opinião. Qual dessas sobremesas saudáveis você vai experimentar? Primeiro, ou talvez você já tenha uma receita de doce caseiro que ama e queira compartilhar. Deixe o seu comentário abaixo. Vamos criar uma comunidade de apoio e partilha? Suas experiências são valiosas e podem inspirar outras pessoas a fazerem escolhas melhores também. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, se trouxe uma nova luz sobre o tema, por favor, deixe o seu gostei. Isso ajuda o nosso canal a crescer e a levar esta mensagem de saúde e bem-estar para mais pessoas que precisam. E claro, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para não perder os nossos próximos vídeos repletos de dicas práticas e informações valiosas para viver a sua melhor vida em qualquer idade. A sua saúde é o seu bem mais precioso. E cada escolha que fazemos conta. Opte pela vitalidade, pelo prazer sem culpa e pela longevidade com qualidade de vida. Você tem o poder de fazer a diferença. Mantenha-se curioso, mantenha-se ativo e continue a aprender. Lembre-se, a idade é apenas um número, e você pode viver a sua melhor vida em cada fase. Com energia, alegria e muita doçura saudável. Cuide-se e até ao próximo vídeo.